Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Vozes Cast. Agradecemos pela audiência e hoje estamos aqui com a doutora Iva, especialista em depressão e ansiedade no mundo atual. Agora falaremos um pouco mais sobre ela. Iva é médica formada em 2003 na Unimontes, mestre pela UFMG em 2010, acupuntoriatra pela Sociedade Médica Brasileira de Acupuntura, pós-graduada em psiquiatria, psicanálise, homeopatia, medicina ortomolecular e medicina canábica, além de nutrologia. Além disso, ela foi professora universitária de 2010 a 2018 e assistente jurídico do município de Belo Horizonte de 2010 a 2014. Doutora Iva, é um prazer recebê-la. Prazer mesmo. Boa tarde. Boa tarde. E hoje nós vamos tratar sobre depressão e ansiedade no mundo atual, direcionado para jovens. Doutora, a senhora pode falar um pouco mais da sua história profissional, do seu currículo e o que a senhora pretende posteriormente com o seu trabalho? Minha história profissional, a gente estava conversando agora, né? Eu sempre busquei estudar. Eu acho que na parte da medicina, os colegas todos, nós médicos, a gente gosta muito de estudar, né? E essa questão da mente, do cérebro, do comportamento humano sempre me interessou muito. E na acupuntura, eu vi as pessoas muito angustiadas. O brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. E as pessoas apareciam para mim sempre com aquelas queixas, e já em tratamento. E eu tive uma depressão muito grande por causa do burnout, que eu estava trabalhando de manhã, de tarde, de noite. Eu trabalhava em consultório, trabalhava em hospital, ainda dava aula à noite, em 2016. E eu fui procurar um profissional na área de psiquiatria, eu me senti muito mal acolhida, mal atendida. Paguei bem caro, na época era R$ 700 a consulta, que é cara até hoje. E aí eu fiquei com muita raiva, e foi a raiva que me ajudou, que eu falei assim, não, esse mulher tá me atendendo desse jeito, peraí que eu também vou estudar. E fui estudar psiquiatria, foi uma coisa que me ajudou demais. E eu sempre recebi muitas pessoas no consultório, deprimidas, ansiosas, preocupadas, e foi uma das melhores decisões que eu tomei, sabe? E aí a gente, como médico, eu conseguia manejar esses pacientes, mas eu ainda não tinha aquela formação. E desde então não parei mais. E as perícias, quando eu fui assistente jurídica do município, que eu ia em muitas perícias de solicitação de medicação, com várias doenças dos pacientes, me ajudou demais também, me ajudou a adentrar um outro mundo também, né? Da luta dessas pessoas que às vezes têm doenças raras ou doenças que requerem medicamentos muito caros e que dependem do estado, né? Do município, que elas pedem medicamento e aí vai o estado e o município para ver se pode dar ou não, se realmente existe aquilo. Isso é uma perícia, né? Para você ver a necessidade de se avaliar a veracidade do problema. Então, eu aprendi muito com isso. Eu fiz um mestrado de fisiologia, mas com ênfase em neurociência na UFMG. Tive um artigo publicado numa revista internacional que me rendeu muitos convites para palestrar, inclusive num congresso em Singapura em 2000, só que foi em 2020, na época da pandemia, em março, logo que estourou. E eu não fui, mas eu dei aula depois nesse período de 2010 até 2018. Dei aula na FASE, na Faculdade de Medicina de Vespasiano, e depois eu dei aula na UNA, em vários cursos. Então, a fisiologia também, a neurofisiologia especificamente, ela me abriu muitos caminhos e até hoje é muito importante. Para mim, a matéria mais importante do curso de medicina. Assim, quando você sabe fisiologia, você consegue se sair bem, né? E farmacologia. Então, meu currículo é esse. Até hoje eu ainda estou estudando, porque a gente não para, né? O importante, estudar não engorda, não ocupa espaço, faz muito bem para a cabeça. E hoje a senhora atua com consultório, né? Sim. Na área de psiquiatria. Na psiquiatria, na acupuntura. E eu faço o que a gente chama, que muitas pessoas às vezes vão contra de práticas integrativas, que é quando eu tenho a termografia no consultório, que agora eu tô com um aparelho novo que dá para você faz a termografia, você vê onde que a pessoa está com a dor, você já consegue direcionar usando a inteligência artificial. Que bacana. Muito legal. Tem um microscópio de campo escuro que a gente, com uma gota de sangue, você consegue dar um diagnóstico de várias patologias do paciente. Eu tenho estimulação magnética transcraniana, eu fiz um curso em Nova York. Eu tenho várias coisas que dá para trabalhar bem legal, que dá para trabalhar o todo, porque o paciente ele não é só uma ansiedade, ele não é só uma depressão, ele não é só um intestino, ele é um todo, sabe? Sim, sim.
Hoje a gente quer falar um pouco mais sobre a depressão. A gente gostaria de saber o que é e alguns sintomas e como reconhecê-los. A depressão, eles têm dito que é o mal do século, né? Transtorno depressivo, ele pode aparecer de várias maneiras. Ontem eu atendi uma pessoa, inclusive que é minha conhecida, uma pessoa muito querida, ela foi lá no consultório, ela já está tomando a medicação, mas a gente tem uns escaneamentos para ver, ela falou assim, olha, eu não tenho vontade de levantar da cama, eu chego na sexta-feira, eu entro no meu quarto e fico lá. Não, ela tá com misofonia, ela não tá suportando nenhum tipo de barulho, nem mastigar, o barulho de teclado. Então, assim, ela aparece com vários sinais e sintomas. A tristeza, o desânimo, aquela falta de vontade, né? Que a gente fala, anedonia, não quero fazer nada, não quero ver ninguém, isolamento social, são sintomas, mas é um transtorno de humor e requer tratamento médico, né, farmacológico e psicoterápico, além de outras medidas. Ontem eu estou concluindo uma pós em nutrologia, eu estava assistindo uma aula maravilhosa que era sobre a medicina do estilo de vida e que fala da importância da mudança do estilo de vida. Então, apareceu pessoas com a queixa de depressão, mas que não tinha contato com os amigos, chegava em casa, tinha que arrumar a casa, fazer comida e trabalhar, nananana, esparramava lá, pegava o celular e ficava. Que é o que muitas pessoas fazem atualmente. Aí a médica, que estava dando essa aula, a professora falou, eu falei com ela, ó, você vai sair, vai pisar na grama, vai respirar, vai fazer essas práticas. E ela estava sobrepeso, triste, a pessoa levou a sério. E ela começou a melhorar, porque respondia muito mal também ao tratamento. Sim. Então, a depressão, ela é que eles falam, é o mal do século, mas eu vou aqui colocar até uma opinião pessoal, o mal do século é as pessoas fugindo delas mesmas, sabe? Nós, ocidentais, a gente você pega o telefone, chega um monte de gente lá no consultório com TDAH, com insônia, com isso. Eu vou perguntar, como é que é seu hábito de dormir, de sono? Como é que é a sua higiene do sono? Eu fico no celular até meia-noite, não sei o quê. Ô, gente, não vai dormir, não faz atividade física, não. Aquela luzona. Quando eu fico ali, eu tomando remédio, eu não durmo. Eu fico lá, meu Deus, que horas que eu vou contando? Que 50 mil carneirinhos, entendeu? Então, assim, hoje com a tecnologia, ainda piorou. Existia antes, ok, mas hoje a gente tem e ainda pior, né? Por causa dessas outras questões. Então, é um transtorno de humor, requer tratamento. Eu vou falar multidisciplinar, porque quem dera se fosse só remédio. E requer também um olhar ali, falou assim, o que eu posso fazer para me melhorar? Ontem, essa pessoa que foi lá, por exemplo, estou dando esse exemplo, ela falou assim, não aguento mais ficar assim, eu estou assim. Ela tá bem medicada, ela já tinha ido em outro médico, mas tem que tomar essas atitudes. E ainda tem uma questão muito importante, que é a questão afetivo-íntima. Ela não está legal no casamento dela. Então, são todas essas questões. Doutora, a gente também gostaria de entrar, agora que a senhora falou muito sobre as redes sociais e como o hábito atualmente, né, acaba atrapalhando essa questão de um desenvolvimento saudável e contribuindo para a depressão, a gente gostaria de falar um pouco sobre os traumas. Ultimamente a gente tem visto muito nas redes sociais, muitas pessoas falando que os traumas antigamente, que foram coisas adquiridas antigamente, acabam contribuindo para isso. O que a senhora acha? Como a senhora pode contribuir falando sobre isso? Contribuindo para a depressão, com Sim, certeza. usado. É um livro maravilhoso do Von Bessel, O Corpo Deixa Marcas. É um livro, ele não é para leigo, mas estou lendo esse livro, estou apaixonada. Não dá para você ler numa sentada. E do Gabor Maté, que é um psicanalista, e os traumas, eles são questões muito pesadas e muita gente não sabe trabalhar seus traumas. Sim. Às vezes você vai ter um trauma terrível de um abuso sexual, um abuso físico a vida inteira, e às vezes você também vai ter um trauma por coisas que seu pai te deu, mas você ainda sua mãe te deu, você foi muito amado, mas você ainda sentiu um vazio, ou por aquele excesso de amor, de questões, aí você sentiu sufocado. Então a gente precisa entender e sempre pontuar com o paciente, com o indivíduo, a importância de se olhar, de se conhecer e de ter um bom acompanhamento psicoterápico. Porque assim você vai conseguir avaliar onde que está ali, onde que está aquela ferida. E não tem um estudo assim que você vai pegar. Todo mundo que foi abusado, vamos pegar um duplo cego controlado, porque tem gente que nem conta os abusos, gente. Tem pessoas que apagam aquilo da mente, que a coisa foi tão forte. E há pessoas que vão em profissionais
que, não sei, foram criados no mundo maravilhoso de Bob e debocham da dor daquela pessoa, que eu já atendi paciente assim. Então, é muito importante a gente ter um olhar muito cuidadoso, porque os traumas, eles deixam marca na alma, não é só no físico, entendeu? Às vezes a depressão é só um sinal para uma coisa muito mais profunda. Sim. E tratar todas essas questões é muito complicado, né? Porque são coisas do passado que a gente não pode mudar o passado e não pode reverter as coisas. Então, exige muita terapia, exige muita conversa, mas exige muita coisa. Pode decidir aprender com o passado. Sim. Aprender com aquilo. Mas meu pai me abusou, como é que eu vou aprender com isso? Pois é. Aí a importância de uma terapia, porque isso é muito doído. Né? Esse livro que eu estou falando com vocês aqui do Von Bessel, ele fala de pessoas que, assim, crimes de guerra terrível. Então, ele dá um exemplo de um moço que estava na guerra do Iraque, entrou num lugar lá e matou um monte de gente, mas não sei, não foi na guerra do Iraque, não, foi do Vietnã, e que aí ele ficava lembrando daquilo, e aquilo gerou uma cisão nele. Aí ele mantinha distância da família, e quando os meninos faziam a menor coisa, ele se tornava violento, começava a agredir. Então, assim, a pessoa, às vezes, ela vira duas pessoas, e ele só ficava bem quando estava enchendo a cara de bebida, ou quando estava em alguma coisa, dirigindo em alta velocidade, ou se isolava. Então, as pessoas, elas vão criando carapaças ali para fugir dos traumas. Hoje, eu creio que banalizou muito, porque às vezes eu escuto assim, não me deram aqueles chicletes aquela vez, a minha avó brigou porque eu pus o garfo assim, era para passado. Então, assim, a coisa tá... Mas, infelizmente, tá... eu tô nervosa por isso. Então, hoje, há uma banalização. Mas que a questão do trauma, ela é real e importante, precisa ser tratada, isso é fato. E também tem muitos mitos e estigmas relacionados à depressão em si, né? Que muita gente fala que a pessoa só não quer, a pessoa só não tem motivação, a pessoa só não quer modificar a rotina, mas é muito difícil, né? Porque a gente fala que costuma-se falar que uma doença primeiramente se manifesta no campo espiritual. É verdade? Como que é essa situação? A doença, ela manifesta inicialmente no campo energético, né? Que você fala. Tem um outro livro maravilhoso que chama Poder versus Força. Depois eu passo o nome dos livros todos para você. A gente vai querer. Que ele é espetacular e ele fala muito disso. Aquela coisa, você tá, então sem energia, faz exames. Então, tem essa questão toda. O ambiente te transforma. Igual eu te falei, que o ambiente médico ele é muito hostil. O ambiente de cursinho são ambientes hostis. E se você for uma pessoa sensível, você vai sentir. E isso é fato. Às vezes eu atendo pessoas que trabalham em lugares que elas detestam. Como é que você vai melhorar uma pessoa com uma ansiedade, uma depressão assim? Você tem um relacionamento afetivo íntimo com o indivíduo, você já não suporta mais, mas você não consegue sair. Então, assim, ali você vira um peão. E muitas vezes eu já me senti fazendo papel de palhaço, porque eu vou passar um remédio aqui para uma pessoa que está ali naquele bololô, que é um verdadeiro bololô, que a gente chama, por exemplo, na sistêmica, né, de emaranhados. Aquela pessoa vive num emaranhado familiar. E assim, o querer sair disso, às vezes é muito complexo. Às vezes a pessoa já vem naquele campo, tem um autor muito bom que é o Rupert Sheldrake, que você vem naquele campo ali, é um pesquisador e um cientista, e ele fala a cura pela prática espiritual num livro dele, que a gente já vem com aquela carga emocional familiar ali. E para você sair é difícil. Tem muitos mitos, sim, na depressão. É coisa da sua cabeça, é falta de Deus. Não, a gente tem que fazer toda uma análise. Por isso é que, graças a Deus, agora colocaram a questão da espiritualidade ali como no estilo de vida saudável, né? É saúde física, mental e espiritual. Você tem que cuidar do todo. Porque às vezes você vai cuidar do lado espiritual, vai para um lugar que só te enche de culpa, de medo. Então, aquilo vira uma autoflagelação. Eu não presto para nada, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu já atendi paciente assim. Você pensa? Porque aí também depende do ambiente, né? Sim. Então, por exemplo, você vai procurar por uma espiritualidade, mas aí você já tá numa situação. Sim. E aí aí vai pra condenação. Aquele ambiente ainda vai te condenar por conta das suas situações e das suas questões. Sim. Aí vai piorar. Piora. E aquela coisa da pra que eu fui fazer isso? Eu já atendi muitas pessoas assim. Ai, doutora, pra que eu fui? O que eu fui inventar? Onde que eu tava com a cabeça? Gente, já fiz. Então, agora a gente tem que entender, né? E outra coisa que vocês falaram da pergunta, que eu acabei falando dos livros, eu me empolgo,
os mitos. A gente tem que olhar um indivíduo deprimido, você tem que pedir exames, porque, por exemplo, tem questões metabólicas, hipotiroidismo, baixa de vitamina D, vitamina B12, isso tudo influencia. Paciente que não tem uma metabolização do ácido fólico vai estar ali atuando para a produção de dopamina, noradrenalina, serotonina. Então, você tem que olhar essa parte metabólica do paciente, isso aí é uma parte fisiológica, você vai olhar isso, avaliar. A gente vai ver como que está a questão do trabalho, você está feliz? Então, é um pool de coisas. Aí, aquela pessoa ali que vem com aquelas... foi abusada na infância, aguentou aquele tanto de coisa, vem aguentando. Tem pessoas que não dão conta de encarar isso. Há pessoas que ficar doente, elas vão ter uma atenção da família. Então, fica ali deprimida, fica ali naquela... Sim. Então, são questões complexas e a gente tem que ter um olhar cuidadoso para poder conduzir da melhor maneira possível esse indivíduo. Sim. Né? E sem julgar. Agora, eu tenho paciente que fala, não faço terapia de jeito nenhum, e aí quando você vai ouvir a história, às vezes um familiar que conta não é o paciente, gente, aí... É necessário. A gente gostaria de saber um pouco sobre os tratamentos disponíveis. A gente sabe que é uma doença muito complicada e atualmente, assim como a senhora disse, né, tem muitos estigmas por trás. E sobre os tratamentos, quais são o que nós podemos procurar? Tem os tratamentos farmacológicos, que é o que todo mundo aí, né, já fala, já divulga. Hoje a gente tem teste genético. Eu, por exemplo, fiz meu teste genético, foi maravilhoso, que dá para você ver qual que vai ser o melhor medicamento ali com seu gene, assim, para você, para dar um direcionamento para a gente escolher os testes farmacogenéticos. Então, tratamento farmacológico, você pega, dá o remédio, pronto, acabou. Só que não é só isso. A atividade física é fundamental porque você aumenta os fatores de crescimento neuronal, você aumenta a habilidade de limpeza das células da glia, que são as células, não é neurônio só, as células que seguram ali o cérebro. Você melhora o sono, você melhora a vida do paciente, não é você virar um atleta. É você praticar atividade. Nós somos praticantes de atividade física. Quem faz? 40 minutos de atividade física 4 vezes por semana. O ideal seria todo dia. Mas tomar sol, respirar puro, ter lazer, ter uma prática espiritual que não seja condenatória, que não seja uma coisa que vai te fazer sentir pior do que você já está. Higiene do sono, reduzir telas. Aquela luz ali. Outro dia eu atendi uma menina que ela achou que tivesse TDAH. Tia, o dia inteiro mexendo no celular. Eu falei, então vamos diminuir um pouco? Aí ela foi diminuindo, acabou isso, começou a prestar atenção, começou a voltar ao normal. A alimentação. A gente é uma sociedade açucarada, então tentar comer comida de verdade, arroz, feijão, salada, reduzir os açucarados, entendeu? Refrigerante, suco de caixinha. Eu vejo, às vezes, uns nutricionistas que têm milhões de seguidores. Pode comer açúcar. Outro dia tem umas lá cientistas, todo mundo doente, que eu vi que uma lá, eu falei, essa mulher tem cara de quem tem tal problema de saúde. Quando eu vi, ela tinha mesmo. Defendendo que pode comer tudo, nananã. Então, tem que tomar cuidado. Pode, mas se você fica o dia inteiro... Eu sei que uma paciente minha, que ela falou que o café da manhã dela era uma Coca-Cola, coxinha, ela almoçava... Aí ela tava, eu tô cheia dessas bolinhas, não sei o que, ela tava cheia de doença de pele. Você pensa uma pessoa que o café da manhã é Coca-Cola com coxinha, depois na hora do almoço ela come Doritos, com não sei o quê. Então, quando as pessoas vão procurar, a gente orientar, comer fruta, tentar comer salada, avaliar ter uma vida mais saudável nessa questão. Porque a alimentação, ela pesa. Atividade física, tomar sol, ter lazer, se relacionar com pessoas que você realmente goste, evitar ficar criando problema na internet. Eu tenho uma conhecida que ela só fica me mandando coisa que eu não gosto. Agora eu bloqueei, porque eu não quero bloquear ela, eu fico passando. Ela mandou, eu já nem leio, porque, entendeu? Sem tratamento. Ela acha que ela é super equilibrada. Então, isso a gente tem. A pessoa tá lá na casa dela, tá te atentando na sua casa. Não. Eu tava nessa de brigar na internet, então respira. Eu também tava numa época muito dessa. Nossa, de ficar rebatendo todo mundo. Quê? Ai, gente, nossa, já tô nem em outra época. A gente agora. adoece. Aí você falou da energia, você se conecta com aquele outro. Não. Entendeu? Outro dia eu tava lendo um livro que chama assim, O Outro que Habita em Você. Ele falou até umas coisas que eu não gosto. Mas ele falou... É um cara bem diferente, bem legal. Ele faz viagem astral e tal, e aí se conecta com várias consciências. Eu acho legal. Isso me atrapalhou, porque eu tinha que dormir. Falei, vou ler esse livro, me dá sono, me deu sono. Eu fiquei lendo o livro a noite inteira, que eu fiquei curiosa. Aí ele falou que quando você está num nível acima da sua consciência, a pessoa está aprontando com você não liga. Mas é não ligar mesmo. Porque a gente liga por causa do nosso ego. Aí a gente vai rebater, vai xingar. Fala, mas isso é um problema da pessoa. Sim. A gente atualmente briga por causa de política. Igual, por exemplo, eu não conheço esse povo famoso da internet. Outro dia eu não falei que eu não conhecia mesmo. Eu quase que apanhei de uma pessoa. Aí eu fiquei indignada, fiquei até... Aí depois eu falei assim, gente, por que eu fiquei assim? Não conheço, gente. Tipo, graças a Deus. Aí um dia eu falei que eu não assisto a Globo. Aí um monte de gente foi me xingar lá.
Aí eu falei, mas eu não assisto porque eu quero ler, eu não gosto de assistir, eu vou assistir a Netflix quando é uma série, entende? Sim. Então, assim, olha o nível que a gente tá, e tá um monte de gente assim. Como que isso não fica deprimido, ansioso, irritado? Você passa um tempo de sua vida lá xingando, brigando, ao invés de ler o livro. É verdade. Então tem que anular o ego. Igual esse livro que me tirou a noite que eu fiquei lá. Doutora, a gente gostaria também de falar sobre o apoio familiar e dos amigos. Se faz muita diferença e se é indispensável no tratamento. E qual que é a importância, né, da gente ter essa rede de apoio mesmo? Porque muitas vezes não é fácil e esse apoio com certeza é fundamental. Faz total diferença. Apoio sempre faz diferença. Nós, seres humanos, nós queremos pertencer a um grupo. A gente quer se sentir amado. Ser amado é a melhor coisa que existe. E quando a família fala, isso é falta de Deus, isso é coisa do capeta, que não sei o quê, sai daí, já ouvi histórias, isso nem foi paciente, que um marido virou para mim, dá logo um tiro na cabeça, ela pegou um dia, deu. Nossa. Então, assim, isso é muito complicado e é muito falta de informação. Às vezes é desgastante para a família, mas o apoio é fundamental. Principalmente, assim, esse suporte, deixa eu te ajudar a fazer isso, vamos comigo ali, vamos fazer, né? Tentar, a pessoa saber que ela tem apoio, que ela é amada e que tá todo mundo ali na caminhada com ela. E os amigos, ter o cuidado, principalmente, de ver quem são os amigos que estão torcendo mesmo para a melhora da pessoa. Sim. A gente está falando aqui dos amigos verdadeiros, né? Então, isso é muito importante. Quando eu passei mais ou menos pelo momento depressivo, eu tive muito apoio, né, dos meus pais, porque eu tive um momento depressivo por conta do remédio, que o Rocutan, ele obstrui os canais, né, de serotonina e de tudo mais. E aí acabou que juntou o remédio com outras questões, e aí eu comecei a me isolar muito socialmente, e eu sempre fui uma pessoa de sempre estar em muitas atividades, sempre estar muito ativo, e comecei a não ter motivação. E aí o apoio deles foi fundamental, porque eles procuraram tudo possível para conseguir me ver de novo nas atividades, me ver feliz, me ver realizado. Então, acho que esse apoio é muito importante. Agora, falar sobre histórias e relatos? A gente gostaria de saber alguns relatos de histórias que a senhora tem. Nossa, gente. Que deve ter muitos, né? Isso que você está falando, se sentir amado é muito importante, esse apoio da família. Tem um filme que chama As Faces de Ellen, que o primeiro marido dela é um quadro de uma depressão grave, gravíssima. Inclusive, ela só conseguiu ser tratada com eletrochoque no final do filme, eletroconvulsoterapia. E o primeiro marido dela largou ela. E agora, o marido da Ellen, ele ficou com ela o tempo todo, o tempo inteiro. E ali nesse filme vocês vão ver o que é uma depressão grave, como que é um apoio, como que o apoio é importante. A maior e a melhor coisa que existe para um ser humano é se sentir amado, né? Eu já atendi atendi paciente já, por exemplo, que tem um diagnóstico de câncer de mama, aí que o marido dá no pé. Aí a pessoa já está com uma doença, o marido dá no pé, aí vem a depressão. Então, assim, isso é muito doído, sabe? Você passar pelas coisas sozinho não é fácil. E a gente ter essa sensação de que a gente está sozinho, sem ninguém, é terrível. Então, às vezes a pessoa, num ato, né, impensado, que a gente fala que é passar o ato ali, ela vai, vou fazer isso, pode acontecer, porque o ato de querer se matar mesmo, né, ele às vezes é impensado, a pessoa vai, toma aquela decisão, aquela atitude ali. Agora, eu já tive uns casos, eu tô falando disso, e é muito interessante que uma vez eu trabalhava num posto, e chegou uma moça lá, quebrando, aprontando, fazendo mau barraco. Como eu tinha acabado de formar e eu queria ajudar todo mundo, eu ia, atendia todo mundo. Vai lá, doutora Iva, vai lá atender. Aí eu ia. E ela apontando, eu quero meu remédio. Aí ela foi e me contou, doutora Iva, porque uma vez eu tentei me matar e fui parar num lugar horrível. Ela quase foi mesmo. E ela tinha uma depressão, só que ela não ficava mais sem o remédio. E eu vou contar pra vocês esse caso, ele é meio sobrenatural, é até interessante, porque um dia eu ia até fazer um rios, porque eu fiquei escutando, como ela fazia barraco, a gente fica doido pra ficar livre desse povo que faz barraco. Aí eu escutei ela contando e pensei, Aí ela falou que teve, acho que ela chegou aí, teve uma parada, sei lá, foi parar na UPA, no CTI, porque isso foi em 2006, mas eu lembro da história porque eu vou contar pra vocês por quê.
Aí que ela quase foi, só que ela, nessa experiência de quase morte, ela disse que foi parar num lugar horrível, que aquele desespero, aquela sensação de que ia morrer, e falaram com ela, você vai ficar aqui, vai sofrer. Aí que ela voltou, e que depois que ela nunca mais deixou de tomar o remédio direito. Então ela fez um barraco no posto que ela tinha que tomar o remédio. Tá, isso foi em 2006. Ou seja, ela teve uma experiência de quase morte, foi parar num lugar terrível, porque ela tentou se matar. Sim. E falaram, você não sai daqui, porque você não tem a pressa a ver, chamou ela de suicida, não. Aí depois, em 2010, tô lá no consultório, não sei se foi no consultório, não tinha consultório ainda não, eu atendia era em posto, não era em posto não, eu era horizontal em UPA, você faz a visita. Aí uma paciente que tentou também falou assim, pelo amor de Deus, me dá o antidepressivo, que ela tentou se matar, saiu quase que foi, tomou chumbinho, aí quase que foi, voltou, fizeram a lavagem, deu tempo, mas nesse meio tempo ela também foi para um lugar igualzinho dessa outra paciente. Eu falei, gente, aí eu achei estranho, falei, uai. Aí eu escutei a mesma história. E ela falou, me dá esse remédio que eu não quero voltar para aquele lugar. Mas que lugar? Ela descreveu o mesmo lugar. Aí um dia eu sentada num lugar, uma outra pessoa que também tentou, só que essa foi para o CTI. Nossa. Me falou que foi para um lugar. Aí perguntou se eu acreditava. Gente, eu acredito em tudo. Eu gosto de ouvir as histórias. Então eu sou a melhor pessoa, porque eu não julgo ninguém. Eu fico escutando. Aí ela falou que foi para um lugar que o cheiro, o fedor era terrível, que ela sentiu uma opressão no peito. E que aí era a segunda vez que ela tentou, que na primeira vez ela viu a vida dela inteira passando. E que aí apareceu um moço para ela de roupa branca. E ele falou assim, olha, você vai sair daqui, não faz isso não. E que na segunda falou, a próxima vez que você tentar, você vai estar saindo agora, mas você volta e vai ficar nesse lugar aqui. Que nunca mais ela tentou. Essa pessoa, inclusive, era uma defensora do tratamento, uma pessoa muito querida, de antidepressivo, de remédio, tudo, e mudou a vida. Então, essas histórias, e tem mais uma outra lá no consultório, que foi lá já no consultório, do mesmo naipe. Tipo, eles foram para esse lugar escuro, imundo. Tudo que elas falavam, cheiro ruim. O último era um homem. E eu ainda falei assim, não é possível. Porque ninguém conhecia ninguém sabe. Eu não contei isso para ninguém. A primeira vez que eu estou contando mesmo é aqui para vocês. Porque eu lembro disso. Às vezes eu comento, mas, sabe, não é gente. Eu falei, gente, como assim? Então, tem essas coisas dessas pessoas que tentaram. Essa moça do posto, ela fez um barraco para ter o remédio. Mas um barraco, eu não quero voltar para aquele lugar. Eu falei, gente, mas que lugar que essa mulher está indo? E às vezes tem uns livros que falam disso, e eu gosto de ler esses livros, e eles falam desse lugar sujo. E não é ninguém que lê esses livros, não. Esse povo que me contou essas histórias. Tá? E o pânico deles de querer voltar. Então, assim, as histórias são muitas. Mas aí eu estou contando de quem quase foi para um lugar. Não estou contando de quem saiu. Elas querem tratar de medo, né? Mas tem pessoas que, às vezes, assim, separam, tem um casamento abusivo, tem um trabalho que detesta, leva uma vida e conseguem sair disso. Tem gente que não consegue, e às vezes o remédio, igual eu comentei um dia com meu amigo, falei, gente, o remédio para muita gente é muleta. E gente. E assim, que bom que tem a muleta, né? Porque é o jeito que a pessoa está dando conta de seguir a vida dela, é o jeito que ela... Porque há pessoas que elas não vivem. Outro dia eu escrevi isso, elas existem, né? Elas vão existindo, querendo a validação do outro. Hoje a gente vive nessa era, né? Eu quero ser validada, é a opinião do outro que interessa, é o que o outro vai... E até muito com rede social, né? Isso aí agrava muito mais. E você não pode nem, às vezes, ter sua opinião, né? Sim. Como eu escuto tudo, às vezes eu tenho muitos pacientes que vão lá, porque eu não vou rir, não vou debochar. Eu tenho paciente que conta que foi falar isso no médico, ele riu, debochou. Claro que tem gente que inventa. Mas aí você vai ouvindo, ver até onde que o negócio é real ou imaginário, vendo que se a pessoa não está num surto. Tem pessoas que simulam para ter a atenção da família, tem de tudo. Mas quando a pessoa melhora, é muito bom. Esses casos me marcaram, porque vocês veem, são pessoas que uma nunca soube da outra, e que elas vieram contando a mesma história, o mesmo lugar horrível. Tem no YouTube tem Quem Somos Nós, EQM, e que eles falam, eles falam de experiências de quase morte, e aí tem um outro lugar, sabe? É muito interessante. Agora, eu nunca vou esquecer desses pacientes. E sendo que um não era paciente, eu estava sentada, que você trabalha com psiquiatria, deixa eu te contar o que aconteceu comigo e tal, era uma pessoa que... Nossa. Pois é, bem marcante, de fato. São muitas histórias. Agora, mudando um pouco de assunto, que a gente vai entrar na ansiedade, na mesma pegada, o que seria a ansiedade e a partir de qual momento a ansiedade deixa de ser uma ansiedade normal, controlada e passa a ser um transtorno? A ansiedade é você viver no futuro, né? A depressão, ela te joga no passado, porque no presente ninguém está vivendo, né? Fica lá.
A ansiedade, ela é boa no sentido que ela vai te dar ela não é patológica enquanto você estiver ali usando a ansiedade para fazer uma atividade, eu tenho que deixar isso pronto, você tá, aquele estresse, né? Ele te ajuda nas suas atividades. A te impulsionar para fazer mais rápido, você focar, para você dar um segmento. Agora, quando tudo te deixa ansioso, eu vou viajar, às vezes eu atendo criança que fica uma semana, né, ouço ali, sem dormir. Ai, nossa senhora, como é que eu vou fazer? Ai, se der errado. Ai, como é que vai ser? Ai, aquela ansiedade patológica, que você fica com medo, né? E fica apavorado, e como é que vai ser? E aí vai dar errado, vamos me assaltar, vamos fazer isso. Aí ela é patológica, aí a mão suando, quando você tem sintomas físicos, né? Mão suando, a pessoa que fica cutucando, vai se cutucando, arrancando cabelo, e bruxismo, tensa, e fica ali, ai, como é que... Isso é uma coisa terrível. Aí é um transtorno e é importante ser que deixa de ser ansiedade normal para ser um Isso, transtorno. patológica. Aí te tira o sono, você fica ali mergulhado em cortisol, adrenalina o tempo inteiro, né? Doutora, a senhora pode falar um pouco dos tipos de ansiedade? A gente viu um pouco sobre transtorno obsessivo compulsivo e fobias específicas. Sim, transtorno obsessivo compulsivo ele divide em vários tipos. É o TOC, né? Aí você tem que lavar a mão 50 vezes, porque senão vai acontecer uma coisa ruim. Esse daí é o que todo mundo conhece, mas tem outras coisas no TOC, né? Que você fica pensando, e se acontecer esse negócio ruim, se acontecer, eu vou lá, eu abri a porta, fechei a porta, todo mundo tem um pouquinho de TOC, né? Mas tem o toque patológico, você tem os rituais, né? Você vai ter os rituais, senão vai acontecer uma coisa muito ruim. Teve um toque da paciente minha, gente, o que era? É até engraçado, mas agora me deu um branco aqui, tá vendo? Mas o que ela fazia que eu achava engraçado? Eu vi na sua rede social uns dias desses que a senhora comentou sobre uma que tinha que... sentado. É do avião, gente. Lembrei, tadinha. O negócio da Jennifer Castro. Porque aí me mandaram um monte que eu fui falar que ninguém aguenta mais. Oh, meu Deus. Essa minha paciente, tadinha, ela tem um toque gravíssimo. Agora, ela não deixa ninguém saber disso. E ela tem pavor de avião, só que ela trabalha viajando. Ela mexe, eu não vou falar a profissão dela, mas ela trabalha viajando e tem que ser de avião. E ela, no toque dela, na cabeça dela, ela tem que comprar uma cadeira X, num lugar X. Por favor, não julguem, gente, porque isso é um transtorno. Sim. Olha aí o que é um transtorno. Sim. Senão, o avião vai cair e tal, e ela usa uma roupa que tem que ser daquela cor. Tem um filme que chama Melhor Impossível, que é com Jack Nicholson. Se vocês quiserem saber de toque mesmo, vocês vão entender. É igual as faces de Ellen, a depressão mesmo ali, a patologia. Aí, ela vai com a roupa... Aí ela falou assim, doutora, e se a mulher viesse me xingar, mandar o filho dela sentar no meu lugar? Ela ficou tão desesperada, esse trem me tirou o sono, porque ela me mandava mensagem, eu já chegava de manhã, já tinha umas 50 mensagens dela no WhatsApp. Falei, fulano, não vai ter, mas como é que você coloca isso na cabeça da pessoa? Sim. Ela já está medicada, entendeu? Aí você tem que entrar com um antipsicótico ali, pelo menos para a pessoa dar conta. Então, é muito complexo. Essa paciente, gente, ela é um desafio. E ela foi, o povo ria, fala, porque ela acha que vai acontecer. E agora, adivinha o que ela mais assiste? Desastres aéreos. Tudo que tiver no YouTube. Eu falei, minha filha, para de assistir isso, entendeu? Sim. Porque a pessoa, ela fica... Alimenta, né? Exatamente. Então, isso é um toque grave. E aí ela tem que lavar a mão. Para ela ir viajar... Arrumar a gaveta 20... Eu já tive paciente também que tinha que arrumar a gaveta 20 vezes, arrumar a gaveta 5 vezes, lavar a mão, pôr aquela roupa, não sei quantas... É um ritual. Mas ela vai viajar, por exemplo, 7 horas da noite, o ritual começa às 2 horas da tarde. Nossa. E é terrível, é um desgaste tremendo para você explicar, né? Imagina. Não. E quando pode falar. E quando que surge o ritual? Como é que a pessoa começa? Desde a infância. Na infância, todo mundo tem um pouquinho de toquezinho. Eu tinha eu acho que eu tenho. Eu tenho toque até hoje, mas assim, não desse nível. Mas na infância já começa, tem que lavar, tem criança que já lava a mão. Mas aí o medo, um jeito de não acontecer o que ela acha que vai acontecer, são os rituais na cabeça dela, dentro do transtorno. Faz sentido. Entendeu? Igual as fobias. É aquela coisa que você vê um cachorro fica paralisado, não consegue fazer nada. Então, são coisas sem explicações que viram transtorno. Daí a palavra transtorno, né? Igual, eu tenho uma paciente que ela gosta de estudar ouvindo música e às vezes ela vai fazendo outras coisas, mas ela consegue estudar, consegue ir bem, muito bem. Aí a psicóloga dela me ligou, porque eu acho que ela não está concentrando. Não. Eu falei, fulana, você só tira mais de 90, a menina é brilhante, não é um transtorno, você não tá, eu vou entrar com remédio para ela para quê, gente? Sim. A gente tem que entender até a hora que você vai entrar com remédio. Sim.
Entende? Se a coisa não está afetando sua vida social, você vai entrar para quê? Mas aí, então, tem alguma forma, por exemplo, esses transtornos que são muito pesados, muito difíceis, tem como você ter alguma alternativa, curar, alguma coisa assim? Entrar com medicação ou Tem não? que entrar com medicação e terapia, né? Sim. Porque assim, toque você pode até dar o remédio sozinho, mas se o avião vai cair, essa paciente não tá indo em terapia porque ela cisma que os psicólogos, os profissionais que ela foi ficam rindo dela, debochando. É uma luta, gente. Tem hora que a coisa até pra gente é muito desafiador. Sim. Então é muito complicado. Você tem que usar todas as ferramentas possíveis, porque assim, as fobias, tem gente que fica rindo. Ah, por que você tem esse medo? Por que você tem? Sim. Tem uma série agora que chama Made, que ela, por exemplo, ela dissocia de tanto trauma que ela já teve. Ela não tem toque nem nada, não, mas ali vocês conseguem ver vários sintomas de quanto que a coisa vira um transtorno. Entende? Sim. Por exemplo, eu tô com pavor. Tem pavor, vamos ver, uma pessoa que tem uma fobia ali de social porque já foi ameaçado, ou cisma que vai morrer, ou tem. Aquilo vira uma fobia. Uma fobia é um medo extremo, um medo que te paralisa, que te apavora. Então tem que ter um cuidado com isso. É aquela ansiedade que te transtorna. E as pessoas às vezes não respeitam, ri, acha graça, debocha, critica. Aí, coitado, o pobre ainda chega lá para contar, ainda vai ficar passando vergonha, Sim. aí vira outro problema, entendeu? Porque tem muita essa dificuldade de conseguir achar um profissional que você, por exemplo, se identifique e ele consiga também te ajudar a forma. É muito complicado. Olhar sem julgar é uma coisa muito importante. E antes da gente estar, como Jung falou, antes de tocar uma alma humana, seja outra alma humana. Sim, não foi exatamente. sim. A gente tem que tomar esse cuidado, porque a pessoa está ali se abrindo e muitas vezes tem gente que foi criada em outro contexto. A gente é um ser humano que está ali ouvindo um outro que tem coisas que você ouve que você fala, meu Deus, como que essa pessoa passou por isso, entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não sair julgando, debochando, rindo, porque o outro, ele também está reparando. Do mesmo jeito que a gente está olhando, o outro também está. E às vezes você tem que ter muito cuidado. Claro que tem gente perturbada que cisma que você está debochando de tudo, mas você tem que ter um cuidado para não invadir essa dor, sabe? Ser apenas um espectador buscando ajudar. Doutora, a gente gostaria de falar um pouco sobre ansiedade na sociedade atual. A gente quer saber muito sobre o vestibular, porque eu sou vestibulanda, eu fiz cursinho em 2024, estou tentando para medicina, e a ansiedade foi algo muito presente para mim durante o ano de cursinho, junto com o terceiro ano. Foi algo que me deu uma desmotivada muito grande. Muitas das vezes eu pensei em desistir do cursinho, em não continuar ou desistir de medicina, devido a essa ansiedade tão grande com o Enem, vestibular. E como que a senhora acha que atualmente é a ansiedade no contexto de vestibular e também de estudos? Vou falar até da minha experiência. Eu era extremamente ansiosa, né? Eu falei com vocês no começo, estudava demais e... Gente, não tem coisa fácil, assim, essa fase. É um ambiente hostil, ambiente de cursinho, é um ambiente hostil, ambiente quando você forma. Então, saber lidar com essas questões é importante. E se entender que a ansiedade vai só te prejudicar, buscar recursos que você vai conseguir encaixar no seu dia a dia e que você vai conseguir deixar a situação mais leve. Fazer respiração é um bom recurso, fazer uma respiração circular que vai tomar pouco do seu tempo, tá sempre praticando respiração. Tentar incluir a atividade física, nem que seja 20, 30 minutos, para poder te aliviar, te desestressar. O que a gente faz? Não vou fazer atividade física não, que eu vou perder tempo, não sei o que eu perco tempo. Nanana. O que me ajudou demais quando eu fiz meu vestibular, e olha que eu demorei a passar, porque, além de tudo, eu era uma autossabotadora. Não vou conseguir, não vou saber, não vai dar tempo. Eu ia assim, chegava na prova do vestibular, abria o negócio, não sabia. Eu falei, gente, agora? Aí, o ano que eu passei, eu corri de todo mundo que eu sabia que me atazanava. Eu focava, nem foi um ano que eu fiz muito cursinho, mas eu focava em ler e não ficar envolvendo com o povo. Quando eu começava com isso, esse comportamento autossabotador é meu. Nossa, não vou conseguir, não vai dar tempo, não vou. Parei com isso, comecei a ler, ao invés de ficar lá, que eu queria decorar ipsis literis. Tudo que estava escrito, ficava estudando 15 horas por dia, nem dormia 6, dormia mal. Não, fazia tudo errado. Hoje eu fico vendo, quando eu penso que eu vou ter que fazer alguma prova, não vou começar com essa chatice de novo. Então, assim,
o bom é que você fez 1 ano, mas vamos pensar, conhecimento não ocupa espaço. Sim. Os anos que eu fiz de cursinho, eu não perdi. Eu li, eu estudei, eu aprendi português, então era a matéria que eu mais amava. Então, assim, você não perde, você não desperdiça, você tá ali, não engorda, né? Não ocupa espaço. Então, aproveita. Sim. Agora, tentar aprender com isso, o que eu aprendi com isso? É sair fora de quem ali vai ficar te pondo para baixo e de você mesmo. Porque às vezes, muitas das vezes, você é seu pior inimigo. Ai, não vai dar tempo, ai, não vou conseguir. Ai, nossa, eu sou burra. Ai, vou largar isso para lá. Ai, não quero. Ai, o que eu vou fazer? Entende? Então, a gente precisa focar. O que é? Focar no presente. Precisa ler isso. É difícil. É difícil. A gente ouviu lá no passado, ai, fulano pregou um chiclete no meu cabelo quando eu era pequeno. Não adianta, já pregou, não tem jeito. Então, ai, o futuro, vou morrer. Não sei o quê, o avião vai cair. Olha minha paciente do avião que caiu. Imagina se ela encontrasse com uma mãe do menino lá que ficou brigando com a gente. Ela ia cair dura, ela ia fazer xixi na calça, porque ela fica nervosa. Um dia que teve uma turbulência no avião, ela fez xixi na calça. É assim. Você entendeu? Sim. Então, assim, só quem tem um paciente igual a ela, eu tomei as dores, que eu imaginei logo essa paciente no dia. Sim. Então, se você fica lá, ai, não vou dar. Então, ó, 1, 2, 3, para de ser seu pior parceiro ali. Você tem que respirar. Começou a pensar besteira? Afasta as besteiras. Porque assim a gente vai conseguindo focar. Porque quando você fica nesse looping de não sou capaz, não vai dar certo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, por quê? Porque a maioria do povo tem uns empregos, mequetrefe. A gente paga imposto, mas a gente não tem retorno disso. Você não pode sair na rua com celular. Você sai à noite, você não sabe se você volta. A gente vive correndo risco. Você, além, paga imposto, mas não tem que pagar plano de saúde, não tem uma saúde de qualidade. Vocês entendem? Então, assim, é o povo mais ansioso. A Dinamarca é o país menos ansioso, mas lá o povo tem coisas que funcionam. Você paga imposto, você vê o retorno. Você pode sair na rua com o telefone na mão. Você pode, entendeu? Então, são coisas. É um povo que tem aquela coisa assim, você vai trabalhar, vai descansar tanto tempo, vai trabalhar, é bem pago. Então, você vê a coisa funcionar. Aqui não tem jeito, gente. Não. Então, agora também, se eu, por exemplo, for ficar pensando nisso, eu não penso. Às vezes eu fico estressada com isso. Então, é focar no agora. E acaba que uma má gestão, por exemplo, não afeta só as partes, afeta tudo, né? Sim. Então, são pequenas coisas que acabam levando a outras grandes. Mas eu queria saber, por exemplo, como que a pandemia, essa fase que a gente viveu, como que ela se agravou todas essas questões de saúde mental? Nossa, gravou demais. Eu li um livro, eu leio muito mesmo, chama Neurônios da Fé, e falando que depois o povo já era ansioso. Aí, porque aí, o que a pandemia trouxe? A insegurança, ela trouxe a afirmação, ela mostrou que a finitude é real. Que, sim. Né, a gente está aí, amanhã pode dar uma pandemia, nossa, olha a China já lançando outra, né? Eu falo, não. Então, assim, é uma coisa real. A questão do dinheiro, as pessoas ficaram sem condição de trabalhar. Muita gente falava assim, que nós estamos no mesmo barco. Não, a gente está no mesmo mar, porque é o mesmo barco, né? Então, a pandemia foi uma experiência devastadora para muitas pessoas. E aí o povo agora fica com medo de quem era autônomo, muita gente, eu tive pacientes que perderam o emprego, que foram lá falar, vou perder meu plano de saúde, porque o brasileiro médio, ele vive fazendo malabarismo, né? Quem é concursado, nem tanto, ficou trabalhando, ganhando dinheirinho, caindo na conta, mas e quem não era? Quem teve que fechar o consultório? Eu tive colegas dentistas, tinha uma menina que eu lembro dessa menina, ela tinha acabado de abrir o consultório dela de odontologia, montou a coisa mais linda, chegou a pandemia. Ela largou tudo, foi fazer negócio no mar. Ela era professora de yoga, foi dar aula num cruzeiro, mas assim... Não, num cruzeiro não. Ela foi para um lugar para virar professora de yoga lá. Só que também não conseguiu, porque ela era professora de yoga, não podia ir, entendeu? Então, gente, assim, a pandemia, ela trouxe a ideia de que a finitude está aí e a gente não tem controle de nada. E a ansiedade aumentou em níveis estratosféricos, porque as pessoas perderam muitas coisas, né? Eu perdi minha irmã na pandemia. Então, assim, parece... Até hoje eu fico, meu Deus, eu penso, eu tô dirigindo e falo assim, como assim? Você não... Sabe? Eu nunca imaginei. Então, é uma das coisas mais dolorosas. E aumentou demais. Transtornos mentais com a pandemia foi uma explosão.
uma explosão. Doutora, agora eu gostaria de ir para um lado diferente do que eu vejo a ansiedade. Eu gosto muito de rede social, eu posto muita coisa, produzo bastante conteúdo e eu vejo que a pressão por produtividade e sucesso é algo que deixa as pessoas super ansiosas. E eu me sinto muitas vezes ansiosa quando eu mexo com internet, com conteúdo, e eu vejo que a comparação também é um problema atual. O que a senhora acha sobre isso? Você falou tudo, né? Agora eu vou falar uma coisa aqui que vai deixar muita gente irritada. Mas eu não posso fazer nada. O QI médio do brasileiro é... O QI médio do brasileiro é o mesmo de um chimpanzé. 83. Então, assim, outro dia eu não conheço uma pessoa muito famosa que todo mundo conheceu. Não conhecia. Eu depois fiquei sabendo. A pessoa, ela é famosa porque ela dança no TikTok. Fica dançando na internet. Eu gente, tô curioso pra saber quem é essa Eu pessoa. também gostaria de saber. depois eu conto. Aí, eu quase que apanhei. Aí, assim, eu falei, ela descobriu alguma coisa, a cura da AIDS, uma Marie Curie, ganhou um Nobel, algum Nobel pro Brasil. O Brasil não teve. Então, vocês veem, quem que faz sucesso no Brasil? É um povo que cria isso, que rebola. Então, não tem que ficar ansioso. Você vai rebolar, vai ficar pelado da internet? Não. Outro dia tinha uma lá que tem 20 milhões no TikTok, a menina com um short minuto. Eu falei assim, gente... Mesmo se eu tivesse idade, eu não ia, entende? Talvez eu com muita idade, se eu ficando, eles iam ir para xingar. Então, assim, essa pressão, você põe o conteúdo que vai agregar. A gente tem que agregar, gente. Então, esperar agradar todo mundo, não vamos. E aí você pensa, um povo que fica vendo, dança assim, eu não vou fazer isso. Então, você vai falar de livro, você pode dar dica do que você pode ajudar o outro e fazer... Não fugir do seu princípio, não fugir da sua honra, do que você é, da sua essência. Ontem eu até coloquei essa semana, eu coloquei um Reels lá, que foi uma paciente minha, que ela mudou de faculdade e o namorado dela pediu para ela arrumar um relacionamento aberto. Eu sei que essa menina arrumou esse relacionamento aberto. Vou contar para vocês. E virou um rolo, e o menino nem abrindo. Por que eu coloquei que ela era uma formiguinha do esmilinguido? Porque ela quase morreu por causa desse menino. Ela largou, ela trancou a faculdade, menina inteligente, bonita. Agora você vê, e o tanto de gente que morre por causa do outro, porque as pessoas estão fugindo delas mesmas. E porque não se autoconhece, né? Exatamente. E aí não está satisfeito, por exemplo, com o que ela é e por quem ela é. E aí, muitas vezes, tenta no outro uma coisa que não... Você não está satisfeito em você, aí você quer, por exemplo... usar o outro como suporte. Como muleta, né? Exato. Mas sabe por que esse povo faz muito sucesso? Esse povo que fica dançando? Porque a pessoa se projeta naquilo. Ela acha que ali ela vai se dar bem também, ela vai dançar também. E não é. E aí dá errado. Então a gente não pode. A gente tem que saber quem que a gente é. Quando você entra num relacionamento, você não quer abrir... Não abre, fala, meu filho, obrigado, porque... Aí não abriu, o que aconteceu? Ela ficou com o cara fez o negócio igual um acasalamento, ela contou pro esmilinguido, o esmilinguido ficou ofendido, porque nem abrindo ele conseguiu ninguém, e começou a chamar ela de tudo quanto era nome, terminou o relacionamento. Então é assim. Outro dia inventou pra paciente de chamar pra ir por aquele negócio, clube de swing, foi pro clube de swing. Chegou lá, coitado, o negócio dele não subiu. Aí virou um rolo também. Aí voltaram lá porque ele ficou nervoso. De novo. Aí ela fez porque não queria perder o marido. Aí o marido foi arrumar outro. Aí virou um rolo também. Aí ela virou um caso de polícia, aliás, que ela pegou um megafone, foi lá pra porta da casa dele e falou: você fez isso comigo. Você chamou ele de não sei o que pequeno, disso, daquilo. Foi um rolo. Então vocês pensam, quando você sai da sua essência. Sim. O trem dá errado, gente. Agora, se você gosta de apanhar um que gosta de bater, ó que alegria. Muito bom. Então, quando você encontra o que a gente tem que fazer? Você tem que se bancar. Você quer ser a PUTA do momento, você vai se bancar? Porque quando você é isso, você não vai ter ninguém para passar o Natal com você. Se você arrebentar a cara num poste, não vai ter ninguém no hospital com você. Um dia eu tinha uma paciente assim, e ela foi tratar, porque ela falou que ela sofreu um acidente e não teve ninguém para ficar no hospital com ela. Nossa. Então, a gente tem que entender que tudo isso... tem uma consequência. Quando você assume uma coisa, se você ficar pelada na internet, você vai ter que entender que ali você tem que se bancar. Porque você ficou ali pelada, abriu suas pernas. Agora, se não, eu não julgo ninguém. Mas quando a gente assume um papel, imagina eu com o filho ficando pelada, como é que vai fazer? Então, isso é muito importante ficar muito claro, sabe, gente? A internet, ela virou um grande escravizador atualmente. A gente gostaria de saber como que a gente apoia alguém que tem ansiedade. Como que a gente faz para tornar o dia dessa pessoa mais tranquilo, mais leve. Ou até lidar, por exemplo, tem muita gente que tem crise de ansiedade, né? E aí, por exemplo, como que você consegue lidar para, por exemplo, conseguir lidar com essa pessoa? O que dizer e o que evitar.
igual Divertidamente 2, né? Sim. É a Hailey que teve um paciente meu, foi tão, não, dois choraram. Falei, doutora Iva, quando eu vi aquilo, eu chorei. Eu vi uma mulher xingando na internet. Ai, fica romantizando a ansiedade. Não, ali tem gente que se vê. Gente, deixar a pessoa calma, não amontoar aquele monte de gente, segurar na mão, respirar devagarzinho, estar junto ali até passar. Às vezes é um momento, né? E um Rivotrilzinho sublingual muitas vezes ajuda bastante. Quem tiver esse acesso é ótimo, né? E tentar, assim, muitas vezes a pessoa tem crise de ansiedade e chega no hospital, pô, isso é só ansiedade. Tem que saber também quando é só ansiedade. Se você está correndo, fazendo uma atividade física, começa a ter dor no peito, passar mal, isso daí é angina. Então tem que ver quando é crise de ansiedade, quando você está tendo algum problema de saúde mesmo. Mas a crise de ansiedade, ela leva sudorese, taquicardia, mal-estar, sensação de morte iminente. Isso tudo pode acontecer. Então a pessoa está assim, você vai passar, vão devagar, pode ir respirando devagar e tudo. Se não passar e a pessoa for só piorando, não estou conseguindo respirar, tem que levar para um pronto atendimento para avaliar se não é nenhuma outra coisa. Então, assim, dá esse suporte para a pessoa. E lembrar que há coisas que precipitam a ansiedade. Cocaína, drogas ilícitas, né? Cocaína é drogas ilícitas. Bebida, cachaçaiada, ficar misturando de Red Bull, quando você faz aquele trem, coquetel do capeta. Então, isso tudo pode dar. Então, as pessoas têm que entender isso também, né? Porque aí chega no hospital passando mal, vai dar Rivotril, até isso passar, não passa. O suporte ali é você saber identificar a crise e ver se realmente é uma crise de ansiedade, não é alguma outra coisa mais grave. Ir respirando, manter a pressão ali no presente e ela saber que vai passar. Agora entrando num tema mais direcionado para ansiedade infantil e em adolescentes, como que os pais e a escola, por exemplo, no caso de Divertidamente, podem identificar que uma criança, por exemplo, está começando a desenvolver um transtorno? Hoje tem muito telas, né, gente? Então, assim, os meninos estão mais ansiosos, estão mais preocupados. Os pais observam muito, mas tentar reduzir a quantidade de telas, ter mais tempo com a criança, de brincadeiras mais estimulantes, avaliar, principalmente em algumas escolas, a existência de bullying, né? Porque isso é uma outra coisa que gera muita ansiedade. Esse suporte, essa observação da escola é muito importante, sabe? Porque senão fica aquele indivíduo, ele vai crescendo para ser mais ansioso, vai ficando mais ansioso, ele já tem aquele gatilho, né? Mas quando se identifica e descobre, tem como tratar. Tá. Doutora, agora a gente queria saber um pouco mais sobre as histórias. Se a senhora tem alguma história ou algo do tipo para falar pra gente de crianças e adolescentes com ansiedade, tanto no processo de escola, que eu percebi que a senhora falou bastante sobre o bullying, se isso tem muita relação com a ansiedade. Eu não atendo criança, assim, alguns adolescentes eu já atendi, mas eu não atendo criança, não é minha especialidade. Mas a gente ouve, assim, criança que não quer mais ir na escola por causa de coleguinha. Eu sofri muito bullying na escola, né? Gente, pelo amor de Deus, e até hoje, mas eu comento com algumas colegas. Nossa, quando a gente era pequena, mudar de colégio, eu estudei no Colégio Tiradentes da Polícia Militar, foi a melhor coisa da minha vida, porque lá eles não admitem isso. Sim. Então, para mim, agora, colégio particular, eu vou falar com vocês, é a visão do inferno, que eu escuto dos meninos que passa, assim, pelo menos eu escuto, eu ouço, né? Mas eu não tenho muita experiência para poder falar, eu ouço dos pacientes. Quando eu era criança, aconteceu isso. E uma raiva, às vezes, que eles têm, uma coisa, eu tenho um paciente que ele fala, eu tenho vontade de voltar e matar todos os meus colégios. Eu falo assim, Jesus. Então, assim, ele tem uma dor na alma, tem ódio de fulano, tomara que a vida dele dê toda errado, vai porque ele sofreu um bullying, põe esses apelidos. Mas hoje, tem uma coisa também que está acontecendo muito, que às vezes tem gente que não liga para o apelido. Aí vai um adulto lá, é uma coisa dos meninos, e põe aquilo ali, faz um drama em cima daquilo. Aí um negócio que não era para virar um furdunço, vira um furdunço, vocês entendem? Sim. E assim, então a gente tem que ter cuidado até onde que a coisa é uma brincadeira entre crianças, deixar os meninos ali, ou o povo tá fazendo aquilo ali virar um munguzá, porque o ser humano, ele tem um dom de entrar para avacalhando.
Então, tem que ter esse cuidado, porque tem gente que é louca, gente. Tem gente, eu vou falar com vocês, que não trata, que é surtado e não tá. Quem tá tratando, nós aqui que estamos conversando, que é o povo que tá tratando, tá ótimo, mas a gente tem que tratar por causa dos loucos mesmo que não tratam e acha que o povo acha que é super normal. Sim. Então, esse povo que a gente tem que tomar cuidado. Essas histórias que eu conto. Quem que é o doente? A gente que toma remédio? Não, é quem não trata e fica aí, atazanando. Entende? Então, isso é muito complicado, porque eu lembro que tinha uns meninos que ficavam brincando, falavam assim, ô gordinho. Aí o outro chamava, ô umbigo. Aí eu sei que uma mãe viu um chamando o outro de umbigo, ligou para outro, e o trem virou uma confusão. E um grupo de mães, e aquilo foi parar quase que na delegacia. Os meninos estavam brincando. O problema, aí uma mãe proibiu o outro de brincar, os meninos eram amiguinhos. Entendeu? Então, isso é muito complicado. Quando tem a mágoa, que humilha, que aí tem que intervir. Né? Mas... O que acontece? A gente tem que ter um olhar. A gente ia num tópico que seria a ansiedade atrelada à depressão, só que eu acho que a gente já comentou sobre, né? Você gostaria de acrescentar alguma coisa a mais? Quando a gente... Vou acrescentar, porque quando você coloca metas inatingíveis, que é outra coisa importante, por exemplo, eu quero ter 1 milhão de seguidores no Instagram. Aí você vai ver naquela... Fica fazendo assim. Aí eu sei, coitada, né? Gente... Deixa, aí você começa a ficar triste, acha que só tem aquilo, que só tem internet, que só tem... Sim. Não tem, entende? Tem sua vida, tem sua história, as coisas que você sabe, que você conhece. Sim. Vou contar uma história para vocês. Outro dia uma pessoa me ligou querendo que eu atendesse, ela é de outro estado, e ela me vê nos grupos de médico e tudo. E eu li o livro A Biologia da Crença, do Bruce L. Lipton, e lá tem um método que chama Psyche, que você trabalha suas crenças limitantes. Eu li esse livro em 2017 e li ele agora no final do ano. E aí eu fiz um tratamento de Psyche. Só que aí, coincidentemente, ela me pediu para consultar. Aí ela falou assim, porque eu quero que você consulta meu sobrinho, ele tá na Suíça, tá muito mal, lá. Quanto que é que você cobra para ver se eu vou dar conta de pagar? Eu falei, R$500. Gente, tem paciente que dá show lá no meu consultório por causa desse valor. Isso é muito caro. Não. Aí ela, só isso, doutora? A senhora não... Eu quase que falei, minha filha, então pague 2 vezes. Aí eu fiquei pensando no meu valor. Isso aqui eu não estou falando para ninguém vir xingar nos comentários quando diz, olha minha preocupação com a validação do enfim. Aí eu falei assim, gente, eu fiquei pensando, é a coisa da água da rodoviária. E eu fico ansiosa com as coisas. Na rodoviária, a água é R$2. No aeroporto, ela é 20. Sim. Vocês entendem? Isso é uma coisa que deixa a gente ansioso. Qual o seu valor? Com tanta pós-graduação, com tanto estudo, com tanta leitura. E às vezes eu ainda preocupo com o que o outro vai pensar, o que o outro vai validar, o que o outro... Vocês entendem? Então, a gente precisa ter esse olhar. Eu falei assim, por quê, né? Aí vem as questões familiares, que a sua família vem ali naquela coisa de menos-valia. A gente tem que trabalhar isso tudo. E é muito disso que eu atendo no consultório. Vem aquela carga familiar e a pessoa não quer sair. Entende? Você tem que sair. Você tem que ser a ovelha negra do bem. Você tem que sair desses buracos, desses loopings. Porque senão isso vai viver te deixando ansioso, estressado. Você vai atingir aquelas metas, vai pôr aquelas metas lá no céu. E, às vezes, só de estar aqui, de você estar ajudando alguém, de estar fazendo a diferença na vida de alguém, já está sendo maravilhoso. Porque, gente, tem gente que só faz diferença pro mal na vida do outro. Atenta, fala mal, faz fuxico. Só vive aqui no mundo gastando oxigênio, enchendo o saco. Então, só de você não ser um desses, você já está, brilhando. Doutora, eu gostaria muito de agradecer por esse episódio brilhante que falamos sobre depressão e ansiedade no mundo atual. E para você que está com a gente até agora, não esquece de nos seguir em todas as redes sociais. Obrigada e até o próximo episódio. Muito obrigado, doutora. E na próxima semana temos mais novidades.